Vamos abrir Lucas 13, verso 10 em diante. Uma meditação rápida. Lucas 13, verso 10 em diante. Aqueles que não tomaram ceia, quando terminar a celebração, Lucas vai estar dando ceia lá em cima. Lucas 13, 10 em diante. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados neste dia e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Vamos curvar nossa fronte e orar nesse momento, pedindo graça ao Senhor nesse tempo. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui gratos ao Senhor pela oportunidade de ler a Tua palavra e de ouvi-la, de ouvir o Senhor falar conosco. Deus, que a Tua luz, o Teu entendimento, a Tua revelação venha nos corações aqui. Ninguém pode dar um passo sem revelação, Senhor, e nós somos o Teu povo e precisamos disso, de entendimento espiritual. Faz isso conosco, Senhor. Abençoa também as crianças que estão lá em cima do Videirinha Kids e aqueles que estão à distância acompanhando. Que a Tua bênção alcance a todos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de a gente fazer algumas aplicações desse texto, eu queria levantar alguns elementos aqui desse texto, né? Um texto singelo, um texto bem curto. Ele é tão curto que em 4 versículos você tem uma cura, você tem um milagre aqui. Em 4 versículos somente, do 10 ao 13. Do verso 14 em diante já é as consequências da cura. Mas em 4 pequenos versículos você tem um milagre, um sinal que é feito, mas em nenhum lugar é registrado. E aqui a gente vê algumas coisinhas bem curtas para a gente saber o que significa isso, ou talvez alguém aqui não saiba o que significa uma sinagoga. As sinagogas, elas não são instituições previstas no Antigo Testamento, não tem nenhum mandamento na Bíblia para se construir sinagoga, e elas surgiram porque o povo de Israel foi disperso, o povo de Israel pecou, e aí o povo foi espalhado da Babilônia para todas as nações. Primeiro foi para a Babilônia, de lá foi espalhado, chegou até o Egito, chegou até a Etiópia, e dali foi espalhado por toda a Turquia. E esses judeus, na esperança de retornar para a sua terra, onde só podia haver sacrifícios e cultos a Deus no templo, aqui nós estamos falando de um local de culto, mas o local de culto judaico não é assim. O local de culto judaico, perfeito como deve, ele tem que ter um altar, sacerdotes, levitas e sacrifício. É tanto que você já deve ter olhado na internet muitas menções à reconstrução do templo de Jerusalém. Infelizmente, diga-se logo, que a parte onde se diz que vai construir o templo de Jerusalém, aquela parte é dominada pelos árabes. Então aí está uma baita de uma confusão, porque Israel não cede e não vai ceder e vai querer construir o templo para retomar os sacrifícios. Isso está em Daniel 9:27, que diz que o sacrifício é retomado e aí depois o Messias vem. Então alguém que estuda muito escatologia pode imaginar essa vertente, que de fato Israel vai reconstruir o templo e o sacrifício vai voltar a acontecer, e depois daquilo ali aí pode ver a vinda de Jesus. Mas isso é uma vertente da escatologia. Mas só para você saber que isso era o culto naquela época. As sinagogas não são lugares de culto, são lugares de ensino. As sinagogas correspondem como esse local aqui. Para que nós utilizamos esse local? Tem conexão que faz aqui, tem chá de cozinha que foi feito aqui, tem a celebração, tem ensino, tem criança. Então é o uso contínuo de um prédio, o máximo usado possível para que haja ensino. Então a utilidade é essa aí. Domingo que vem nós vamos ter uma atividade de homens aqui, que depois vai ser avisada. Mas a sinagoga, portanto, é um lugar de culto. Considere que fosse um templo. Jesus está ali.
E aí você precisa ver uma coisa, a mulher vai até aquele local. Que mulher é essa? Uma mulher que andava encurvada, ela certamente teve um problema na coluna, só que esse problema na coluna não é um problema qualquer, é um problema que o texto diz que Satanás mantinha presa. E isso é extremamente simbólico, muito forte, porque aquela mulher não podia ver o outro e não podia ver Jesus. Ela vai na sinagoga, encurvada que estava, sem conseguir relacionamento. Essa mulher, certamente é uma mulher que tem apelido, a encurvadinha, a corcovado, sei lá o termo que se dava a essa mulher aqui. Várias coisas se dizia dessa mulher, o fato que ela era, digamos, havia uma ojeriza social, havia um escárnio social, ela era desconsiderada porque limitada fisicamente. Já pensou ela entrar numa boutique para experimentar uma roupa? Como é que faz isso? Não tem como, ela vai experimentar, como é que ela vai se vestir, como ela vai se trocar? Então é uma pessoa extremamente limitada e ela também nem podia ver quem estava pregando. Agora, o que uma pessoa como essa vai fazer numa sinagoga? Ser alvo de mais gozação? Quer dizer, uma pessoa dessa não era para ir para a sinagoga. E nesse dia é que começa a aparecer várias coisas importantes. Nesse dia, quem estava na sinagoga? Jesus Cristo de Nazaré, ele estava lá. Então a diferença daquele dia, daquela mulher que ela foi lá, é porque Jesus estava presente naquele lugar. Isto faz toda a diferença. E várias vezes Jesus estava naquele tempo porque era considerado rabi. Jesus, como um mestre, era-lhe facultado o exercício do ensino e não do culto. Jesus nunca sacrificou um cordeiro, porque ele não era levita. Então não havia isso. Isso era feito no templo. Agora, nas sinagogas, Jesus, portanto, ensinava. Aquela mulher chega até ali, e antes que eu continue, aquela mulher sujeita que está a Satanás, e alguém pode perguntar, toda enfermidade, então, é enfermidade satânica? Quer dizer que toda enfermidade, esse surto de virose que está tendo aqui, é tudo coisa de Satanás? É claro que não, queridos. É claro que não. Existem enfermidades que são consequência do descuido, consequência do descaso. Tem enfermidades, evidentemente, que Satanás pode se aproveitar daquilo ali e propagar algo pior. Por exemplo, o alcoolismo pode levar a uma cirrose. E aquela cirrose pode se agravar quando a pessoa não se cuida, e aquilo se agrava grandemente. E doenças decorrentes do uso errado de medicamentos, do uso errado de seja do que for, de substâncias, as drogas também, que o sujeito está usando, e aquilo está destruindo o seu cérebro. Então, é claro que o Satanás, o inimigo, vai destruir a vida de alguém através dele. Mas por que então ficamos enfermos? O texto diz que Satanás mantinha presa, um espírito mantinha aquela mulher presa por 18 anos. Então a mulher experimentou saúde e aconteceu alguma coisa que a Bíblia não revela, e que a partir dali houve uma prisão de ordem de enfermidade. Então o que importa aqui não é a gente explicar, irmãos. Na metodologia científica, nós acreditamos que se nós encontrarmos a razão das coisas, nós resolveremos as coisas. Você chega num mecânico e é óbvio que ele, quando seu carro está parado ou está enguiçando, ele tem que encontrar a causa para poder encontrar a solução. É assim a metodologia científica, funciona assim mesmo. Ele encontra a causa, encontra a solução. Mas não funciona assim nas ciências humanas. Qual é a causa da violência nos nossos dias? A degradação da família ou o descuido das políticas sociais do governo? Ou as duas? Ou a congruência de um fator em um terceiro fator? E é por isso que o Prêmio Nobel já ganhou 3 ou 4 prêmios Nobel daquilo que se estudou como um sistema de variáveis complexas. Várias coisas corroboram para trazer um fator. Você não sabe nunca qual é a ponderação entre os vários fatores. Estamos lidando com gente. E eu pergunto, por que essa mulher ficou enferma? Ela ficou enferma e o inimigo aprisionou com a enfermidade. É isso que conta aqui. Então, muitas vezes, você precisa, talvez, tirar o seu pensamento sistêmico e dizer o que está errado em minha vida. O que está errado em minha vida? Em vez de dizer o que está errado em minha vida, Jesus é a solução para qualquer coisa que você não sabe nem sequer a razão. Jesus resolve problemas que você não sabe a origem. Jesus resolve problemas que você não explica. Por que aconteceu aquele acidente? Sem você saber o porquê, Jesus é capaz de resolver e trazer uma solução para você. Essa que é a chave. Nós não vamos comprar Jesus na farmácia, nós vamos nos entregar ao Senhor para Ele fazer uma obra em nossa vida. É a inversão desse raciocínio. E nesse texto, para concluir, acontece a figura dos religiosos. Quando Jesus cura aquela mulher, imediatamente a religião se levanta. Porque a religião vai defender o sábado não pode ser transgredido. Jesus transgride o sábado. Jesus explica então, não, eu não transgredi o sábado. Eu quero explicar para vocês que ela vale mais do que uma regrinha do sábado. E ele foi falar, foi isso.
Mas eu queria agora explicar da história, e eu queria fazer algumas aplicações de forma bem direta para você refletir e aplicar em sua vida algumas coisas. Essa mulher, em primeiro lugar, ela está encurvada e ela tem um problema grave de relacionamento. Ela anda de a cabeça baixa, não consegue levantar, não consegue ver o outro no olho. E eu quero dizer uma coisa neste aspecto particular, dizer para você o seguinte: nós não fomos criados para nos envergonhar. Nós não fomos criados para carregar culpa. Nós não fomos criados para viver caídos. Nós não fomos criados para viver prostrados. Nós fomos criados para andar de cabeça erguida. O ser humano foi criado para olhar um no outro, olhar no olho. Adão olhava a Deus direto, frente a frente. A Bíblia diz que Moisés olhava a Deus face a face e falava com ele. A Bíblia diz que Jesus lá subia ao monte para orar e estava face a face com o Senhor. Nós contemplando como espelho, de 2 Coríntios 3,18, nós contemplamos face a face, nós olhamos para o Senhor. A glória do Senhor reflete no rosto de Moisés, reflete também no nosso rosto, de maneira que a gente, vendo ao Senhor, nós refletimos quem Deus é. Ou seja, nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento titubeante, não é um relacionamento vacilante, é um relacionamento de dignidade. Deus nos chamou para isso. E o pior de tudo é que algumas coisas vão tomando a nossa vida, o ódio, a ira, o ressentimento. Tudo isso pode se resumir numa palavrinha: pecado. Porque às vezes uma coisinha simples como a inveja, a pessoa não identifica para dar o nome de inveja, ela simplesmente sente aquilo. Ela sente aquilo e ela não identifica, e ela começa a perder dignidade. Então é muito fácil você compreender como é que você pode dizer assim: como é que isso é pecado na minha vida? É bem fácil você discernir a presença do pecado na sua vida. É só pensar se você está se escondendo. É só pensar se você está encurvado. O que é que tem lhe prostrado? Você está envergonhado com alguma coisa? Você pode abrir-se, você pode se relacionar olho no olho? Não. Então tem pecado na sua vida. Exatamente isso. O pecado não significa que você seja um pecador, porque eu também sou um pecador. O pecado significa precisa que Jesus entre na sua vida e remova a indignidade. Remova aquilo que te prende, remove aquilo que te envergonha. Que tire de você a culpa. Jesus pode fazer isso. Ele faz comigo, ele faz com você, com qualquer um de nós. Então ele vai levantar aquela mulher. E é uma coisa impressionante, porque aquela mulher, além de ela ter aqueles vários problemas, ela não podia nem ver a si mesma. Uma mulher que não consegue olhar, como é que ela vai se olhar a si mesma? Você, quando veio para aqui, para a videira, você olhou no espelho, olhou se estava legal, viu seu cabelo, penteia olhando o cabelo, né? Estou sabendo de algumas pessoas que o marido está tomando espelho. A mulher não pode nem ter direito ao espelho, que o marido está monopolizando espelho, né? Mas o fato é que você tem que olhar a si mesmo. Essa mulher nem a si mesma não está olhando. Essa mulher não consegue nem se ver a si mesma. Ela estava, portanto, totalmente prostrada. E agora eu quero falar uma coisinha sobre Jesus. Essa mulher, ela entra naquele templo, e aí a pergunta que eu faço para você, uma colocação que eu faço para você: por que é que ela foi naquele lugar? Ela foi porque Jesus estava? Ela não sabia. Por que ela foi? Para sofrer mais gozação? Não. Por que foi? Ficasse em casa? Ficasse em casa? Mas por que ela foi? Irmãos, assim é a vida de cada um de nós que está buscando. Você sabe que Jesus não vai aparecer e não vai se revelar para quem não tem sede? Não vai não. Ah, todos os que precisam vão ter o Senhor. Claro que não. É quem tem sede, não é quem precisa. Só quem tem sede pode se levantar da sua casa, curvado que esteja, e ir buscar o Senhor. Ele vai numa reunião que nem tem sentido, porque toda reunião da sinagoga é tudo igual, irmão. Você sabe como é que era a reunião da sinagoga? Em primeiro lugar, ninguém tem Bíblia. Numa sinagoga, ninguém tem Bíblia. Nessas sinagogas, qualquer sinagoga, geralmente os rolos, geralmente do profeta Isaías, que era lido, ficava guardado na sinagoga, e uma pessoa pegava aquele rolo e dava para uma outra pessoa ler. Ou seja, alguém guardava escondido o rolo e dava para outra pessoa ler. Não era todo mundo que lia. Pouca gente sabia ler. Então alguém lia, e alguém lia numa posição de costa para o povo. E ele olhava para aquela direção, porque não pode dar a costa para Deus quando está com a Bíblia. Com um pergaminho do profeta Isaías. Meu pai tem um pergaminho desse. E depois alguém explicava. Então era altamente litúrgico isso. Um rito repetitivo. Por que aquela mulher foi? Simplesmente porque ela tem sede de Deus.
simplesmente porque ela tem fome de alguma coisa que não sabe explicar. Eu sei que tem pessoas que estão aqui, que vêm aqui e não vêm ver um grande louvor. Não vem ver um grande pregador. Não vem ver um grande templo. O que você veio fazer aqui? Veio porque há uma sede que você não sabe explicar. Há uma fome de algo que você não sabe dimensionar. É isto que fará a diferença na sua vida. É você seguir este chamado que nós dizemos que é o Espírito Santo de Deus lhe chamando. Ele lhe convoca. A Bíblia diz, ó vós todos que têm sede, vinde às águas. O que não tem dinheiro, vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Está falando lá em Isaías 55, como se fosse lá em Jó 9, que é aquela música de Ana Paula Valadão canta, citando Jó 9, ao cheiro das águas brotará, você sabe, né? Ao cheiro das águas, ela está citando Jó 9, ao cheiro das águas a árvore brota, há um cheiro, há um aroma de Deus lhe atraindo. Deus atrai todos aqueles para si, ele diz, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei. Essa mulher vai até lá e ela não vê Jesus, mas eu quero dizer para você essa noite, que você entrou aqui, olha, você pode ser qualquer pessoa, viu? Pode ser qualquer pessoa, não existe categoria de pessoas melhores. Nem passa pela tua cabeça, querido, que aqui está se falando para pecadores e os santos, não existe isso. Não existe isso. Aquelas pessoas que reconhecem-se pecadoras são salvas. E elas não são salvas porque são melhores, elas são salvas porque se reconhecem. Os demais não se reconhecem pecadores ou não reconhecem o Salvador. A diferença é essa. Porque iguais todos somos. Então a palavra não tem assim, essa palavra não é para Cláudio, essa palavra não é para Lucas. Não existe isso não. O Senhor atrai você, mas agora vem. Quando a mulher entra sem ver Jesus, Jesus vê a mulher. Jesus vê aquela mulher. Ela não sabe quem está pregando, mas Jesus sabe quem está sofrendo. Aquela mulher não sabe qual vai ser o programa daquela noite, mas Jesus se compadece de um coração que o busca. Jesus vê aqui esta noite quem está buscando. Irmãos, sejamos bem sinceros. Eu vi uma estatística lá em São Paulo, no congresso lá do Tiago Brunet. 38% das pessoas que aqui estão sentadas conferem as pregações do pregador. 79% leem Bíblia em aplicativo de smartphone, como o YouVersion, que eu recomendo que você use. Mas vamos lá, 38% confere pregação. Irmão, você já ouviu tanta pregação na vida? Essa semana você deve ter ouvido o próprio Tiago Brunet, né? Não duvido. Um monte de pregação. Você não está precisando ouvir uma coisa nova, você está precisando ter uma atitude nova. Se você perguntar para mim o que foi que eu decorei daquela pregação, das pregações que eu ouvi em 6 dias de pregação, irmão. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fiquei 6 dias ouvindo pregação. Pouquíssima coisa eu decorei, pouquíssima. Eu não cito 5 coisas, mas eu cito mais de 5 coisas que eu decidi lá dentro. Aí eu cito. Quando eu estava sentado, ouvindo a palavra, eu tomei decisões. Eu tomei decisões e essas decisões, agora na reunião de ontem do presbitério, eu comuniquei umas 3 ou 4 que eu tomei. Eu tomei minhas decisões. Então o que não importa não é uma pregação nova, é uma atitude nova. Aquela mulher, quem sabe ela não foi com uma atitude nova para aquela sinagoga, igual a mesmice, mas naquele dia Jesus estava lá e viu que ela estava com um coração desejoso. Porque Jesus levantou em João 7,37 e falou, quem tem sede vem a mim e beba. Você acha que Jesus falou, quem tem sede? Eu tenho. Peraí que eu vou aí. Não. Quem mais? Eu vou aí. Não foi assim. Ele gritou, pôs-se em pé e gritou. Ou seja, ele chamou a atenção para si e as pessoas que vinham até ele. Então, assim, isso é uma questão postural, uma questão atitudinal. Jesus está perguntando a você essa noite, qual a sua atitude? Qual a sua postura? Você que tem sede. Mas aí vem um problemão, irmãos. Eu vou até ler o texto. Verso de número 11. Veja só. Verso 12, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. Olha só, qual foi a sequência dos fatos? Jesus viu aquela mulher, ela não o viu. Jesus chamou aquela mulher, a mulher veio à frente. Olha só, ela então veio à frente, ela foi exposta. Houve uma exposição pública. Ou seja, já não bastasse falarem da encurvadinha, já não bastasse dizer que ela era feia, que ninguém ia casar com ela, ainda chama para frente. Quer dizer, isso não é coisa que se faça. Irmãos, Jesus pode fazer uma coisa que aparenta ser vergonha para você,
Mas quando ele está chamando, é ele que está chamando. Você sabe que eu estou falando aqui, eu vou chamar, quando terminar aqui, eu vou chamar pessoas a vir aqui à frente. Já está sabendo disso. Eu vou chamar. E por que eu vou chamar? Porque ele vai chamar. Ele chamou à frente. E depois que essa pessoa, olha só a sequência dos fatos. Depois que essa pessoa chegou, que ele declarou, você está curada, aí ele impôs as mãos. Ou seja, quando ele falou, a mulher não foi curada. Ela foi curada depois que ele pôs as mãos. Ou seja, há uma sequência que desafia a sua razão. Irmãos, não funciona assim não. Como é que Jesus, Naamã não foi assim? Naamã chegou lá, foi ver Eliseu, aí viu Eliseu e falou, vai e lava-te 7 vezes no... Aliás, foi assim, Geazi falou, o profeta mandou recado dizer para vocês lavar 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele falou, oxê, eu pensei que ele sairia, se encurvaria, faria uma oração. Ah, você pensou. Não, deixa eu terminar. E ele faria uma oração, e eu colocaria óleo sobre mim, e eu ficaria curado. Ah, você pensou. Mas com Jesus é ele que pensa, você obedece. Aí o cara fala, eu vou voltar. E um simplesinho servo falou, rapaz, não volte para sua terra não. O que custa? Ele não mandou dar 7 mergulhos? Dá 7 mergulhos. Ah, mas nosso rio lá é muito mais limpo do que o Rio Jordão. O Rio Jordão é sujo. Rapaz, faz isso. Se a razão, aquela resistência maligna no coração impede você de obedecer. Você quer enquadrar o que Jesus vai fazer com o que você quer que ele faça? Não vai fazer. Não vai fazer porque quando você tem fome, quando você tem sede, você está encurvado, Jesus decide restaurar a sua vida, você não precisa ouvir a voz da razão, você tem que ouvir a voz do Espírito. A diferença é essa, o Espírito está lhe chamando. E o Espírito faz uma coisa estúpida? Nunca. Nunca. Mas o Espírito espera que você deixe de lado e o ouça essa noite. Você precisa ouvir o Espírito Santo. E essa mulher tinha 2 caminhos. Ou ela ia embora, ou ela atendia Jesus. E essa mulher atendeu o que Jesus fez. E quando tocou, essa mulher salta de alegria, ela é curada. E eu quero dizer para você que a sua obediência pode levar você à cura. Eu vou orar essa noite aqui. Eu vou chamar você aqui à frente. Você já andou nos caminhos do Senhor muitas vezes. Você sabe a verdade tantas quantas forem as vezes. Eu não sei se você está encurvado, talvez emocionalmente. Irmãos, tem certas coisas, como por exemplo, autoestima, autoimagem. Autoestima é alguma coisa que inclusive é reprovado numa linguagem. Vamos pegar a linguagem correta. Autoimagem. O sujeito não sabe quem é porque ele não olhou para Jesus. Ele não entendeu que ele é chamado para ser filho de Deus. Que todos os seus pecados, uma vez perdoados, lhe possibilitam começar uma nova vida com Cristo Jesus. Ele ainda não ouviu as boas novas de que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então o que ele pensa de si? Rapaz, eu sou um canalha, mas se minha mulher descobrir, rapaz, eu não tenho como devolver aquele dinheiro. Eita, agora como é que eu vou consertar minha vida? Então ele vive pensando em soluções que ele não terá e, consequentemente, pensando que ele é uma coisa que o Senhor não chamou para ele ser. Ele é algo que Deus deseja que ele seja. Mas ele, em vez de se apropriar de uma promessa, ele mergulha em nada, num charco de lama. Charco esse que está em sua própria mente. E essa mulher, certamente, ela ouviu aquele chamado do Espírito e foi. E essa noite você precisa ouvir um chamado do Senhor para deixar de lado aquilo que você pensa de você. Para que Jesus diga quem ele sabe que você é. Você foi chamado para ser um filho de Deus. Não menos do que filho de Deus. Você foi chamado para ser feliz, não menos de feliz. Ué, não entendi nada. Você já falou algumas vezes aqui que nosso chamado não é para ser feliz. Sim, ser feliz em Deus. Bem-aventurados os que, meus mansos, porque herdaram a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sim, feliz sim. Porque se você entende o seu propósito de estar em Cristo Jesus, os seus olhos, o seu óculos é um novo óculos. Você não pega essas notícias aí e fica, rapaz, eu não sei o que vai ser da minha vida não. Tu viu agora, rapaz? Aquele queer museum do Santander. Você viu que absurdo? Meu Deus do céu. O mundo está perdido. Você já viu a cartilha do MEC aqui agora com aqueles desenhos horrorosos que estão dando para os nossos filhos? Meu Deus, eu vou tirar meus filhos da escola. Você pode olhar as notícias com esses olhares terríveis, mas você pode olhar e dizer, Senhor, Tu vais guardar a minha família. Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, mas o Senhor vai guardar a minha família. Por que você tem um olhar diferente? Porque você tem uma fé diferente? Porque você encontrou-se com Deus. Ele deu sentido ao que você vai acreditar, ao que você vai viver.
É por isso que a gente precisa se dispor numa obediência. E Jesus, quando estava pregando, aquela mulher chegou, Jesus para a pregação para dizer, mulher, vem aqui. E é isso que eu quero parar a pregação para fazer isso. Eu quero parar. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas na igreja tem muito espaço para a palavra. Tem muito espaço para a palavra e eu acho que deveria ter mais espaço para louvor. A liturgia da igreja realmente é uma coisa muito complicada de você definir e delimitar. Aqui a gente tem dias que toca aqui de um tipo de louvor. Hoje, por exemplo, tocamos outro tipo de louvor. Quanto tempo? Essa liturgia é um negócio complexo. Agora, eu posso lhe garantir uma coisa. Que o que Jesus quer é parar tudo para atender a uma necessidade do seu coração. Isso ele faz. Isso ele olha o seu coração desejoso, ansioso, um coração crente, um coração que creu no que ele falou. E eu estou dizendo essa noite para você, você pode se considerar a pior pessoa do mundo. Você pode se considerar uma pessoa cheia de defeitos, pode considerar que a sua história talvez não tenha nem sentido. Pode se considerar que a sua história não tem nem conserto. Mas nada disso importa. Você pode estar completamente encurvado, mas nada disso importa. Só importa duas coisas. Que Jesus está aqui e ele está vendo que você precisa da interferência dele. Amém? É isso que Jesus quer fazer. Ele quer mudar a sua história, a nossa história. Quero concluir dizendo, Jesus devolveu àquela mulher o quê? A dignidade, o alto valor. Eu imagino essa mulher se erguendo, né? Pensa naquela passagem paralela, que é a passagem de Atos capítulo 3, que é aquele paralítico no templo da Porta Formosa, quando ele levanta, quando ele é curado, que Pedro toma pela mão, ele diz a Bíblia que ele saiu andando e pulando dentro do templo. Ele ficou gritando, pulando, e aquela coisa toda. Para ele sabia o valor daquela cura. Para as pessoas que estavam olhando, falou, que caba bobo, um homem de 40 e tantos anos de idade pulando. Irmãos, o peso conhece quem carrega. O peso conhece quem carrega. Tinha uma frase que sempre me dizia, um rapaz falava assim para mim, quem sente a dor é que geme. É isso aí, a coisa dói em quem tá apertando lá. Às vezes uma dor pode ser uma coisa pequena aos olhos de uma outra pessoa. A pessoa nem sabe dimensionar, mas você sabe. E Jesus sabe. É por isso que ele subiu no Calvário, na cruz do Calvário, para levar dores, pecados, feridas, memórias, angústias. Ele subiu lá para tirar esse lixo da nossa vida. Por isso que só ele pode fazer a sinagoga se transformar num lugar diferente. Não é o louvor, irmãos. Não é uma apresentação de Theo. Não é nada disso que vai fazer esse lugar ser um lugar diferente. É Jesus Cristo de Nazaré. Faz com que uma sinagoga seja um lugar de libertação e lugar de cura. Eu quero chamar você a ficar em pé agora nesse momento. Quero convidar você a ficar de pé. Enquanto você fica em pé, eu vou fazendo a conclusão no final. Eu agradeço você de pé para se concentrar, estar atento. Eu quero dizer que enquanto você não for curado, você não se levantar daquilo que te encurva, você não olha as pessoas com o valor que elas têm. Muitas pessoas vivem em si mesmadas, vivem girando em torno de uma feridinha que tem. A pessoa teve um problema lá no passado, foi assaltado, a vida virou um caos a partir daquele momento, entrou em pânico, não sabe mais o que fazer. Aquela circunstância que tomou conta da vida dela, ela não olha mais ninguém, não se preocupa mais com o problema de ninguém, o outro está passando, foi internado no hospital, mas ela não foi visitar não, porque depois que ela foi assaltada, o maior problema do mundo é o pânico que ela tem. Quantas pessoas fizeram do seu problema um verdadeiro corcovado, um verdadeiro ídolo, seu problema, só existe o seu problema. E eu quero dizer, querido, que quando Jesus curar você, você vai olhar para o lado, você vai ver alguém que precisa de você, precisa da sua história, precisa de que você relate o que Jesus fez por você. Jesus está querendo não pessoas encurvadas que só olham para baixo. Jesus está querendo pessoas que, ao serem curadas, possam olhar que existe mais gente além de você. Pessoas a serem curadas, pessoas a serem trazidas, pessoas a serem abraçadas, pessoas a serem alcançadas. Porque nossas dores fazem com que a gente se isole, mas a nossa cura nos liga uns aos outros. Eu queria que nessa noite
enquanto o teclado está fazendo esse fundo, que você pensasse aquilo que tem encurvado você. E à medida que o teclado toca, o Senhor chama você a vir à frente. É interessante, né? O Senhor chama você a vir à frente. Exatamente isso que você ouviu, porque está escrito e eu estou lendo. E essa é a noite de você vir à frente e dizer: Senhor Jesus, nada importa. Eu sei que o Senhor viu a minha dor. Eu vou até chamar os presbíteros aqui à frente, porque eu quero orar por cura nessa noite. Mas eu quero que venham à frente aqueles que realmente consideram de algum modo, lá dentro do seu coração, que se encurvaram diante do passado, das memórias, seja do que for. E nós não estamos fazendo drama, nem usando de emoção, mas nós estamos sendo muito claros nas palavras. E eu pediria aos presbíteros que pudessem pôr as mãos e quando a gente for orar, porque eu sei que o Senhor quer libertar vidas aqui, porque esse lugar é um lugar da presença de Jesus. E eu já vou começar a orar nesse momento, mas você que veio à frente para entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você, após essa oração, porque tem muita gente aqui, você se manifeste para um dos presbíteros ou para talvez um líder, e de modo que você diga: olha, hoje eu entreguei minha vida ao Senhor porque Ele me chamou, eu percebi Ele me chamando e eu sou dele agora. E é isso que eu queria que você fizesse. Vamos orar nesse momento. Os presbíteros podem ficar à vontade para impor as mãos, de modo você facilite a passagem deles aqui no meio. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, certos da presença do Cristo esta noite, da presença do Filho de Deus esta noite, daquele que cura, daquele que liberta, daquele que salva, daquele que perdoa pecados. Pai, eu não sei quantas pessoas estão aqui, nem porque eu não conheço necessidade de ninguém. Graças te dou por não conhecer, Senhor. Malmente lido com as minhas. Senhor, eu peço que essas necessidades que têm encurvado, Senhor, pessoas, que elas agora sejam tocadas pelas mãos do servo do Senhor e haja libertação e cura. Pai, nós reconhecemos que é o Senhor que pode fazer isso. Não sou eu, não é a videira, não é ninguém, mas é o Senhor. E o Senhor está aqui para curar, para libertar essa noite, Pai. Em nome de Jesus, queremos repreender toda a ação das trevas contra a vida de quem quer que seja. Quem veio aqui à frente que por acaso o Senhor tenha sido vítima, obra, Senhor, quem sabe alvo de alguma palavra maldita dos seus pais. Quem sabe lá no passado distante alguém tenha sido vítima disso, Senhor. O Senhor destrói agora essas cadeias de maldição em nome de Jesus. Se alguém por acaso, Senhor, está aprisionado em cadeias financeiras de dívida, ou Senhor, o que quer que seja, o Senhor desfaz essas cadeias agora em nome de Jesus. Aquele que está entregando a Ti o seu coração, reconhecendo, Senhor, que o Senhor vê a sua necessidade e entregando a sua vida para que seja liberto do pecado, liberto das amarras das trevas. Eu peço, Senhor, que o sangue de Jesus agora purifique a cada um de pecados, de mágoas, de feridas, de dores, de rancores, e que todo espírito maligno seja destruído e em nome de Jesus as suas obras sejam desfeitas aqui. Nós declaramos em nome de Jesus libertação, cura, salvação aqui em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Pode voltar para o seu lugar, sabendo que o Senhor viu o seu coração, a sua necessidade, e por sua misericórdia alcançou a sua vida. Deus abençoe os amados. Rafael está com a palavra.